hoje nós estamos assim, em festa, né? A gente Sim. vem assim, ó, caprichada, toda trabalhada no brilho, toda trabalhada no visagismo, para que a gente possa fazer dessa noite memorável. Sabe por quê? Nós estamos numa data importantíssima. Terceiro ano do selo da diversidade da cidade de São Paulo. Terceiro ano, Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura da cidade de São Paulo. A categoria Transversalidades. Ela trata-se de boas práticas que abordam diferentes temas e possuem mais de um público-alvo. Organização Brasa. Iniciativa campeã, Vozes Femininas. E essas 8 mulheres são nossas agentes de inclusão e mobilização social. Ser a protagonista da sua história. A pessoa com deficiência, ela precisa ter a sua história, né? Não é a história da família dela, é sobretudo a sua história. O projeto Vozes Femininas é de 2019, realizado pela Brasa e financiado pela Rehabilitation International. Diferente um pouco, do primeiro ano, é ser um espaço formativo mais horizontal, de troca mesmo, de conversa entre pares, valorizando os conhecimentos de todas as mulheres envolvidas. Prezar pela segurança, no contexto de pandemia, então nossos encontros são online. E também, nessa seleção, contemplar diferentes perfis para as agentes, especialmente mulheres com deficiência intelectual, considerando que elas enfrentam muitas barreiras, principalmente no sentido de acesso a emprego e renda. Aqui é a Daisy, da Voz Femininas. Eu gostei da Voz Feminina quando me chamaram para trabalhar na Voz Feminina. Eu gostei muito. O momento mais feliz da minha vida quando eu consegui começar a estudar. Quando chega a quarta-feira, eu falei, ai meu Deus, o que eu vou falar? O que eu não vou falar? Que nem a professora Vanessa falou para mim, desde você, depois que você começou a trabalhar no negócio das meninas, você desenvolveu muito. Parabéns, me deu parabéns, eu chorei, estou chorando, menina. Eu sou muito sentimental. A Brasilândia é o terceiro distrito de São Paulo com maior número de moradores por domicílio e porcentagem em favelas, e também um dos 3 distritos de São Paulo, com pior índice de coleta de lixo e de um dos 4 com menor rede de esgoto. A maior parte dos empregos formais, está com os homens brancos, mas a Brasilândia é um dos territórios com maior número de pessoas negras na cidade, já foi o primeiro distrito, agora é o segundo distrito com maior porcentagem de população negra. É um dos maiores no sentido de violência e homicídio juvenil, principalmente negros. Apesar de todo esse quadro aí masculino, é um território que a maior parte são mulheres, e as pessoas, a maior parte das pessoas são adultos jovens aí e adolescentes, então, a questão da população economicamente ativa, é a maior parte das pessoas na Brasilândia. Olá a todos, sou Joana Dark, tenho 51 anos, sou mãe e cuidadora de uma pessoa com deficiência, Vitória Régia, 35 anos. Ela tem paralisia cerebral espástica, mas tem uma vida social muito intensa, Ela é formada artesã, pinta umas telas maravilhosas, pinta pano de prato, faz mosaico, faz performance dançante. Aliás, fazemos isso juntas, que é uma forma que eu tinha de mostrar para as pessoas a capacidade com a pessoa com deficiência.
dentro do grupo, né, Solidário Brasilândia, que se criou esse grupo por conta da pandemia no território. E como é uma coisa muito ampla, então se dividiu em núcleos. E eu faço parte do núcleo de pessoa com deficiência e do núcleo de serviço social. Eu sempre fiz o trabalho voluntário na comunidade, sempre fiz. Sei lá há quanto tempo, nem lembro, nem sei mais há quanto tempo eu consigo fazer, eu faço isso. Mas sou técnica de enfermagem, então, né, isso é uma coisa muito comum, né, esse ajudar a comunidade. Mas nunca foi um trabalho voltado direto para a pessoa com deficiência. Era uma coisa muito geral. E o Vozes é isso, Vozes Femininas, né, é esse olhar para a mulher com deficiência e para a cuidadora, né, para a mulher que cuida da pessoa com deficiência. Isso é muito importante. O que isso trouxe para mim, né, entrar no Vozes Femininas, eu tenho certeza que foi ajudar a gritar, né, intencionalmente, assim, sabe, que as pessoas enxerguem as pessoas com deficiência com um olhar diferenciado, porque são fatos, né, que são pequenos aqui e ali, e o Vozes Feminina intensifica esse grito, né, porque nós juntamos mulheres com deficiência, mulheres cuidadoras de pessoas com deficiência, para fazer esse trabalho. Então isso mudou muito a minha vida, né? Abriram-se muitas portas, abriu muito minha visão, me abriu horizontes em trazer pessoas, né? Ampliar isso para que as pessoas consigam ver isso da mesma forma que eu sempre via e não tinha como dar esse grito sozinha. E dentro do Vozes Feminina é isso, né? Eles ajudam com que nós, mães cuidadoras, pra gente dar esse grito de, sabe, assim, ei, eles estão aqui, ei, eles são capazes. Então, acho que o Vozes é isso. O Vozes é dar voz, né? É dar corpo, é dar força para a pessoa com deficiência, para a mulher com deficiência, para a cuidadora. Porque algo que eu sempre comento nas minhas rodas de conversa é que o cuidador, né, se tem pouco cuidado para a pessoa com deficiência dentro do nosso poder público, vamos por assim, dentro desse contexto é muito menos visualizado a mulher cuidadora, a cuidadora da pessoa com deficiência. Quem cuida de quem cuida? Quem olha para quem cuida? E o Vozes Feminina é isso. Me chamo Thelma de Souza Paulino, tenho 56 anos, vivi num relacionamento abusivo por 8 anos. Dessa relação tive 3 filhos e em uma semana de casada, grávida, a minha gravidez era de risco e requeria alguns cuidados. Ele me agrediu porque ele chegou às 5 horas da manhã, querendo que eu esquentasse comida para ele. E eu, com muitas fortes dores, falei para ele que a comida estava tudo na geladeira, que ele poderia esquentar. Nesse momento, ele ficou com tanta raiva e me puxou com tanta força da cama, me levou para a cozinha e jogou toda a comida no chão e fez eu limpar. Dessa agressão vieram muitas. Uma delas foi quando ele quebrou meu nariz, e eu desmaiei de tanto ele ter me agredido e acabei acordando com vários chutes. E acordei com meus filhos chorando, achando que eu tinha morrido, né? Nesse momento, eu decidi me separar dele e dessa relação sair somente com a roupa do corpo. Mas com muita luta, fé em Deus, eu consegui criar os meus filhos, coisa que eu achava que eu não conseguiria. Toda essa dificuldade me mostrou uma força que eu nunca imaginei a ter. Sinto orgulho da mulher que me tornei. Quero também dividir com vocês mais uma violência que me aconteceu por ser essa mulher. Fui estrupada quando eu tinha 30 anos. Fui humilhada, envergonhada e tive que
esperar por 10 anos para poder ver um indivíduo ser condenado pelo crime que ele cometeu contra mim. Entrei em depressão, tentei por várias vezes suicídio. Foi quando também fiquei numa cadeira de roda. Nesse momento foi muito difícil. Foi quando eu tentei tirar a minha própria vida. Mas graças a Deus não morri. Foi quando que eu conheci o ser da freguesia, do Ó, onde eu pude ter ajuda que tanto eu precisava. Voltei a viver, a me amar e não se envergonhar da mulher que eu me tornei. Foi um momento muito importante, onde conheci o Vozes Feminina, onde eu aprendi o meu lugar como mulher, onde eu aprendi que nesse lugar a mulher tem voz, onde a mulher pode ser ouvida e tem voz e é respeitada. Eu sou a Delma, tenho 31 anos, sou mãe de uma criança autista. O meu filho nasceu em 2011, aparentemente normal, sem nenhum sintoma do autismo. Quando ele completou 2 aninhos, aí veio os primeiros sintomas. Ele começou a ter medo de tudo, de todos. Qualquer barulho assustava ele não queria mais andar na rua, só no colo. Ele não dormia direito mais à noite e ele só chorava. Não falava como deveria, ele apontava para as coisas, mas não falava o que ele queria, até então antes ele falava. Então decidi procurar ajuda e veio a suspeita do autismo. Eu recebi e falei, não, coisa de criança, isso vai passar, cada criança tem seu tempo, ele tá só nervoso, né, isso vai passar. Quando ele fez 3 aninhos, veio o diagnóstico, a certeza que ele realmente era autista. Então foi um choque muito grande, porque até então na minha família não tinha ninguém com nenhum tipo de deficiência. E eu nem sequer sabia o que era autismo. Então eu fui pesquisar, fui procurar saber o que era, como que eu ia lidar. E a minha vida literalmente parou. Porque eu fui cuidar dele, eu larguei meu emprego, eu larguei tudo que me distanciava dele e fui cuidar dele. Tentar recuperar esse atraso, né, que todo autista tem. Então, a minha vida começou a parar ali, para viver a vida dele, para cuidar dele. E quando ele completou 5 anos, eu decidi que ia me separar do pai dele e que eu ia viver só eu e ele. Então, eu me separei do pai dele, fui morar com a minha mãe, né? E então a situação ficou bem difícil, porque, né, eu tava sozinha, mas aí eu precisei do apoio da minha família, fui morar com a minha mãe. Fiquei com a minha mãe mais ou menos uns 2 anos e então nesse tempo era interior, lá era interior de Minas Gerais, onde minha mãe mora. E nesse tempo ele teve uma pequena evolução, né, na fala e perdeu o medo de andar, então já foi assim valioso, né, a minha decisão. Então porque ele teve um pequeno avanço, então ele acabou de se desenvolvendo um pouco com outras crianças, então valeu a pena. Em 2019 eu mudei para São Paulo com ele à procura de novos tratamentos, novas terapias. E chegando aqui em São Paulo, eu até consegui, sabe? Consegui algumas terapias para ele. Ainda falta muito, mas a minha vida continuou rodando em torno dele. Minha vida era cuidar dele. Então, quando foi agora em 2020, eu recebi um convite das meninas do Vozes Feminina, que era roda de conversas, com a intenção de empoderamento, sabe? Compartilhar experiências de vida, essas coisas voltadas para mim. Eu falei, poxa, que legal. E falei, não, quero. Onde a gente aprende que a gente não está só, tem outras pessoas que estão vivenciando a mesma dor que eu.
e a gente consegue ver o quanto existem mulheres guerreiras que lutam pelos seus direitos, acabam ouvindo experiências de vida maravilhosa, que te inspira, sabe? Para mim serve de inspiração, é maravilhoso tudo isso. Então, adoro, porque me ajuda muito em questão da minha solidão, porque eu me sentia só, me sentia vazia, e hoje eu estou me sentindo muito bem. Para todas as mulheres com deficiência ou cuidadoras de pessoas com deficiência que estão vivendo uma vida como eu vivia antes, se sentindo só, para que participe das nossas rodas de conversas. Meu nome é Adriana dos Santos Alves, sou morena, cabelos cacheados, olhos esverdeados, sou casada, tenho 38 anos, tenho uma filha de 17 anos, sou deficiente física, tenho desgaste no quadril esquerdo, faço parte, né, do conselho gestor do SER, no posto de saúde do SER, freguesia, onde eu fazia fisioterapia, né, atividade corporal. De lá, com elas, eu conheci o Vozes Femininas em 2019, onde eu já participei de 2 encontros com eles, né? E adorei muito, fui bem acolhida, fui bem recebida, né? Um acolhimento assim que não tem comparação. Fui chamada, né, o ano passado, em julho, para fazer parte do Voz Feminina, me tornar uma agente de inclusão. Eu aceitei de imediato, adorei, né, ter sido convidada. Hoje, agora, depois dos treinamentos, né, me tornei agente. A gente faz, né, os grupos de roda de conversa com outras mulheres, para estar ajudando, para estar aconselhando, para estar, né, trocando experiência entre elas. O Vozes Femininas mudou, né, a minha vida, né, eles entraram na minha vida no momento que eu estava um pouco debilitada devido a situações, né, conforme a pandemia, minha avó que estava debilitada, eu estava cuidando dela, então eu tive um apoio delas, né, e elas me ajudaram muito nisso. E espero ajudar outras mulheres aí também a se conhecer, a conhecer, né, outras mulheres, outras experiências, né, e é muito bom, gratificante mesmo. Me chamo Iris, tenho 48 anos, sou mãe e cuidadora de uma garotinha de 12 anos que tem paralisia cerebral. Há 11 anos eu a adotei, sabendo de todos os problemas, o diagnóstico, e sabendo que podia acarretar por consequência dele. Mas esses 11 anos que estamos juntas foram anos de amor e aprendizagem, que aprendemos muito com eles, né? E em 2020 eu conheci o projeto Vozes Feminina. Nos apoia, nos abre horizontes, nos esclarece coisas que a gente nem imaginávamos que podíamos ter direitos, que poderíamos ser capazes. E no nosso projeto, nossas conversas, acabamos descobrindo o quanto somos, o quanto podemos fazer, né? E não estamos limitadas. Lá temos muito apoio, tanto da equipe operacional quanto das meninas que participam da roda. Trocamos experiências, aprendizados, muitas vezes acontece algo novo em nossa vida e elas estão lá para nos dar apoio, para nos incentivar. Talvez não dê para fazer tudo, mas a gente se apoia e vai mostrando uma para outra o caminho. Esse é o Vozes na minha vida. Foi uma transformação e uma experiência muito boa. A minha irmã, ela nasceu com uma deficiência. Apesar de ser um bebê muito quietinho, tranquilo, a minha mãe nunca havia percebido nada de diferente.
Só aos 9 meses de idade que ela passou mal e precisou ir ao médico. E a minha mãe viajou até a cidade mais próxima. Até então morávamos no interior da Bahia, minha mãe com 4 crianças, e o meu pai estava em São Paulo a trabalho. Chegando lá, o médico disse que o problema dela não era tão simples assim e que seria necessário viajar até a cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, ou a São Paulo. Como meu pai já estava morando aqui, viemos todos para cá. Chegando aqui, a minha mãe levou ela até a APAI, onde ela fez o tratamento dela a vida toda praticamente. Ela teve alta só aos 30 anos de idade. E lá que veio o diagnóstico. Naquela época, a medicina não era tão avançada quanto hoje. E o laudo que a minha mãe recebeu foi loucura. E aquilo causou muito sofrimento para toda a família. Mas nós éramos criança e a gente sempre incluiu ela em todas as brincadeiras que nós fazíamos, ela sempre estava presente. Apesar de ser uma criança com muita dificuldade, ela teve problema para andar, andou e falou com 4 anos de idade. E a minha mãe sempre a tratou como se ela fosse uma bebê, uma incapacitada. Minha mãe fazia tudo por ela, até a comida era colocado ao prato para depois servi-la. E ela cresceu assim. Quando foi em 2010, a minha mãe faleceu e ela foi morar com a minha irmã mais velha, no Elisa Maria. E lá elas tiveram vários conflitos de relacionamento por conta disso, porque ela achava que a gente tinha que fazer por ela o que a minha mãe fazia. E nós trabalhamos fora, então fica difícil. E a gente queria que ela fizesse as atividades, inclusive os afazeres domésticos. Aí em 2013 ela veio morar comigo e chegando aqui os problemas continuaram, os mesmos. Ela não queria fazer nada para ela, achava que a gente tinha que fazer e nós sabíamos que ela é capaz. E em 2020 eu conheci o grupo dessas conversas online e lá a gente falou um pouquinho sobre capacitismo, que é a pessoa não ter a oportunidade de fazer alguma tarefa ou deixar de assumir algum cargo por conta da sua deficiência. E isso não é dado oportunidade a eles para realizar, que a pessoa já tem aquele preconceito. Ela não vai conseguir. Quando, na verdade, uma pessoa com deficiência, ela pode viver normalmente. Seja qual for a deficiência, ela pode viver em sociedade, fazendo o mesmo papel. E eu aprendi muito sobre isso. Estou trabalhando isso na vida dela. E nesse grupo, as conversas, por enquanto, está sendo online por conta da pandemia, mas eu acredito que quando os encontros se tornarem presenciais, eu acho que será mais interessante ainda, porque é um grupo com bastante calor humano, muito debate, nós temos vozes para falar de qualquer tipo de problemas, dificuldade, tudo. Falamos sobre violência contra mulheres, preconceito, discriminação que essas pessoas sofrem por ser, vamos dizer assim, na sociedade elas são vistas como diferentes, falta de acessibilidade, falta de lazer, cultura. E às vezes a própria pessoa com deficiência, ela se fica em casa, se recolhe em casa devido a essas discriminações que são sofridas em determinados lugares. Lá nós falamos muito sobre o empoderamento feminino das mulheres com deficiência e isso é grandioso. As cuidadoras, ou seja, as mães e mulheres de pessoas com deficiência e mulheres com deficiência foram as pessoas responsáveis por mudar o jeito que o Brasil cuida das pessoas com deficiência. Vocês sabiam disso? A importância de vocês? Mulheres com deficiência, cuidadoras de mulheres de pessoas com deficiência.
Então, nessa luta sai, por exemplo, as aposentadorias, os benefícios, não é? Porque é isso. A mulher que cuida não consegue sair para trabalhar, mas ela está trabalhando, né? Ela está cuidando de alguém que faz parte da sociedade. Então, acho que por que eu faço essa fala, né? Que vocês falam. A Eleir tá falando que ela lutou muito, a mãe dela lutou muito pela irmã dela. E é isso, gente, né? Às vezes eu não tô dizendo de vocês, acho que vocês vão dizendo de experiências que vocês vão muito à luta, mas às vezes a gente fica falando que a sociedade, como se a gente não fizesse parte da sociedade. E a gente faz. Então, um dos objetivos do Vozes é exatamente, nós somos parte da sociedade e a gente vai ter que botar a boca no trombone para as coisas mudarem, né? A sociedade somos nós, né? A gente faz parte disso. E aí, sozinha é muito difícil. Agora, quando a gente tá num bando de mulher brava, a gente movimenta, né? Então, esse é um dos nossos objetivos mesmo, deixar todo mundo fortalecida, muito brava, que é pra gritar e falar, não, vamos lá. O empoderamento, o fortalecimento de um grupo de mulheres com deficiência e cuidadoras de pessoas com deficiência, por meio de cursos e formações que auxiliam na defesa contra a discriminação, violência e busca por direitos sociais. Nesse projeto, pretendemos, por meio de rodas de conversa, entrevistar e conhecer a história de vida e caminhada de muitas beneficiárias. E com essa ideia de dar continuidade para Vozes Femininas, que a gente convocou, né, novas mulheres com deficiência e cuidadoras de seus familiares com deficiência que já participavam das rodas de conversa para fazer uma nova formação e aí dar início a um mapeamento de pessoas com deficiência do território, de serviços de saúde, lazer, educação e mobilidade, e também de lideranças da Brasilândia já conhecidas, né, por atuarem aí nesses serviços, por atuarem em prol, né, da inclusão da pessoa com deficiência. Esse trabalho vai gerar um documento, né, um resultado desses dados, mas também um processo de aproximação, né, dessa interação das agentes com o território. Garante maior participação popular, tanto dessas mulheres quanto do serviço, né, porque o serviço passa a conhecer essas mulheres, essas lideranças passam a conhecer essas mulheres e essas agentes passam a entender melhor como opera, né, os serviços, os atendimentos. E aí, quem sabe, no futuro, gerar frutos, né, de novas políticas públicas e outras propostas que possam surgir dessa interação e desses dados.